A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IADERN, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical e estou aqui com a nossa irmã Ana Célia, que é professora da Escola Bíblica Dominical, supervisora pedagógica. A paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, irmã Ingrid, e a paz do Senhor também a todos os professores, né, que nos acompanham. Isso, estamos aqui hoje para trazer uma dica pedagógica, uma dinâmica para a lição de número 9 de jovens, né? Que tem por título Davi, forjado pelo tempo. Que lição maravilhosa, né, irmã Ana Célia? Cada lição ela traz para a gente um aprendizado diferente, né? E os Verdade. objetivos desta lição 9 é saber que Davi teve que enfrentar longos anos de espera e preparação para receber as promessas de Deus, ressaltar o tempo de Deus em nossas vidas e compreender que a nossa caminhada é também um tempo de aprendizagem, né? Então, os objetivos já mostram aí quão maravilhosa vai ser essa lição para os seus alunos, professores. E eu queria agora já ouvir a nossa irmã Ana Célia com a sua dica, a sua dinâmica para esta lição. A dinâmica que eu trago hoje, Ingrid, ela tem como tema cronômetro. E aí, o que é que o professor ele vai precisar? Ele vai precisar apenas de pedaços de papel, vai precisar de caneta e de um cronômetro, certo? E aí, qual o objetivo dessa lição? O terceiro objetivo da lição número 9, ela fala que compreender que a nossa caminhada é também um tempo de aprendizado, né? E aí ela vai tratar, nesse terceiro tópico, sobre o Cronos e o Kairos, né? Que é o tempo do homem e o tempo de Deus. Então, o objetivo dessa dinâmica é justamente trabalhar essa questão, essa diferença entre o Cronos e o Kairos, né? Então, que o professor ele vai fazer? Ele vai entregar um pedacinho de papel a cada aluno, vai entregar uma caneta, e aí ele vai ligar o cronômetro em três tempos diferentes, né? No primeiro momento, assim que ele ligar o cronômetro, ele vai dizer já para o aluno. E aí, na sua mente, o aluno ele pode fechar os olhos, ele pode ficar com os olhos abertos, e na sua mente, o aluno ele vai contando aquele tempo. E aí, quando o professor disser parou, o professor vai anotar ali a cronometragem que estava lá, apresentando no cronômetro, e assim ele vai repetir essa atitude por 3 vezes. O aluno vai escrever no papel primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo e vai colocar o que ele achou que deu no cronômetro, né? E aquele que mais se aproximar, ou para mais, ou para menos, ou que conseguir dizer exatamente o tempo que o professor cronometrou, ele vai ser, né, o vencedor dessa dinâmica. O professor ele pode até estar trazendo um mimozinho. Aí, qual é o objetivo final, né? Lá em Eclesiastes 3:1, diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, né? Então, o nosso tempo é o Cronos, mas o tempo de Deus, ele é o Kairos, né? Nós devemos cuidar da nossa fé para que a gente não venha se perder com o tempo humano, né? Com o Cronos. Porque muitas vezes Deus faz promessas para as nossas vidas e às vezes nós nos deixamos levar pelo nosso tempo, né? Mas como a palavra de Deus diz, existe um tempo determinado para todas as coisas. Então que nós venhamos fortalecer a nossa fé para que esse tempo ele não venha atrapalhar os planos de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas, que nós venhamos esperar, né? Então, venhamos viver as nossas vidas para fazer a vontade de Deus, porque nós, quando fazemos a vontade de Deus, nós atraímos o tempo dele para as nossas vidas, né? Então, esta é a dica que eu trago, que assim como Davi, ele precisou ser preparado, né? Não bastou o chamado, não bastou ser ungido, não bastou o sonho, mas ele precisou de um tempo de preparação, né?
nas nossas vidas não é diferente. O Senhor, ele nos faz uma promessa, mas nós precisamos ser forjados, nós precisamos ser preparados, né, para que no tempo de Deus venha se cumprir. Essa é a minha dica, Ingrid, que eu deixo. É verdade, irmã Ana Célia, dica maravilhosa, né? Para que os alunos possam compreender, né, que o nosso tempo, ele não é o tempo de Deus, são tempos diferentes, né? Aquilo que às vezes Verdade. está demorando tanto para a gente, né? Para Deus é um segundo, né? Então, essa dica aí, essa dinâmica, ela é maravilhosa. Eu trouxe aqui uma segunda dinâmica também que o professor pode utilizar em sala de aula, e eu nomeei essa dinâmica como Forjados no Tempo de Deus, né? Então, ali, o objetivo dessa dinâmica é levar os jovens a refletirem sobre como o tempo de espera e os processos, eles são difíceis, mas eles servem para forjar o nosso caráter, né? Então, ali, assim como Davi, antes de assumir o trono, ele passou por diversas dificuldades, às vezes, antes de alcançarmos, né, muitas vezes a nossa bênção, né, a gente também vai passar por essa forja do tempo, né? E ali o material necessário que você, professor, vai precisar é bem simples, tiras de papel com perguntas reflexivas e fita adesiva, né, para você colar na parede, no quadro, onde você desejar. E um relógio de papel representando o tempo também, pode ser um relógio de papel, você pode pegar já impresso na internet, e um pequeno martelo, ou algo que simbolize um martelo, né? Qualquer coisa que você tiver disponível. E também uma caixinha ou um envelope com a palavra promessas, certo? E aí, como é que você vai conduzir essa dinâmica? Você vai primeiro compartilhar rapidamente, né, sobre a história de Davi, ali após a lição, né, que antes de Davi ser ungido rei, ele passou por diversas humilhações, perseguições, né? Você vai falar brevemente sobre as perseguições de Davi, né? E vai dizer para o seu aluno que o tempo entre a promessa e o cumprimento pode parecer um atraso, mas na verdade é a forja, é a preparação, né? Que precisamos passar para alcançar aquela promessa. Você vai espalhar esses versículos, né, com algumas perguntas reflexivas que você vai pensar para a sua classe, mas aqui um exemplo de pergunta pode ser: qual área da sua vida parece estar em espera? Né? Você já se sentiu esquecido por Deus? Né? São exemplos que você pode utilizar. Que tipo de caráter Deus pode estar desenvolvendo em você diante dessa prova, dessa luta que você está enfrentando? Né? E você vai dar um tempo ali para eles responderem. E depois que eles responderem, você vai fazer essa reflexão com eles. Agora você vai mostrar a caixa da promessa, o envelope, onde você colocou a palavra promessa, e vai dizer que Davi foi fiel no anonimato, né? E isso o preparou para o trono. Então, por que no anonimato? Muitas vezes as perseguições, as provas que a gente enfrenta, está ali só entre nós e Deus, né? Não tem, você às vezes não conta nem para sua família, para o seu pai, para sua mãe, né? Como nós estamos falando da classe de jovens, né? Para a sua namorada, você não, para o seu namorado, você não conta para ninguém, né? Então, Davi também foi assim, né? Ele foi fiel a Deus, mesmo ali no anonimato, né? E quem é forjado no secreto sustenta a promessa no público, né? Então, você vai distribuir ali versículos sobre promessas no final, né? Para você fazer um fechamento, uma conclusão, uma oração, né? Você pode fazer no final uma oração com seus alunos, né? Pedindo a Deus, né? Que os dê paciência para passar por essa forja do tempo, né? Então é aí uma dinâmica também bem simples, mas bem reflexiva para você utilizar com seus alunos em sala de aula. Então essa foi a nossa dica de hoje. A senhora tem algo a mais a acrescentar, irmã Ana Célia? Eu acho só assim que vale a pena, né, o professor ressaltar para o seu aluno que esperar não é fácil, mas é necessário, né? É necessário para que as coisas aconteçam no tempo de Deus, para que nós sejamos preparados, né? É, para poder alcançar aquilo que tantos desejamos, aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que sonhamos, aquilo que esperamos. Acho que vale super a pena o professor é, deixar os alunos bem cientes dessa realidade. Não é fácil, mas é necessário. Exatamente, né? Fazer eles entenderem que esse tempo ele é uma preparação, não é isso, irmã Ana Célia?
verdade. Então, essa foi a nossa dica de hoje. Se você, professor, gosta das nossas dicas, nossas dinâmicas, continue acompanhando o nosso podcast e até a próxima lição. A paz do Senhor.